Sejam bem-vindos ao 8º episódio do Rooftop Podcast, o podcast que fala sobre gestão e vendas que vai levar você ao topo. Eu, Guilherme Volk, sou corretor de imóveis, sou sócio da Imóvel Negócios, fundador do movimento Corretor Alto Padrão e host do Rooftop Podcast, junto com Felipe Soares, COO da Imóvel Negócios. Seu dupla. Vamos lá? Partiu, bora. Mega empresário na nossa frente hoje aqui, cara. Bah, hoje é aula. Tem filme de serial killer, aqui a gente tem um serial business. Exato. Man, o que achou? Hã? Vai ser bom esse podcast, cara. Legal, hoje a gente vai bater um papo aqui com o Felipe Pitts, ele que é empresário em diversos setores, tem a PZ Empreendimentos, o PZ Ecomol, a Panda Oficial, depois fala um pouquinho mais para nós, a Imbraclass, Flex Multimídias, cara, tanta empresa que esse cara tem, que a gente vai precisar do episódio inteiro aqui só para ele terminar falando de todas as empresas dele. Nos explicar cada um desses business aí. E aí, quais vão ser os temas que a gente vai explorar com ele hoje aqui, Felipe? Pô, diante dessa mentalidade empreendedora do Felipe, né? A gente escolheu o tema que é como ter alta performance empreendendo em vários negócios. A gente que está aí à frente da Imóvel, a gente sabe a dificuldade que é manter a alta performance num único business. Imagina essa sociedade aí ser em vários negócios. Então, eu acho legal explorar isso no Felipe, ver essa experiência dele como empreendedor. E tem alguns comunicados aí antes de a gente fazer a primeira pergunta, né? Vamos lá. Bom, se você está assistindo a gente aí pelo YouTube, aproveita, segue o canal, já curte, compartilha com seus amigos, empresários, aqueles que estão começando na sua empresa hoje ou já tem mais experiência, mais maturidade, compartilha com todos aí. Ativa o alerta para ser avisado quando surgirem novos episódios. Se você estiver no Spotify, segue o canal e compartilha também. No Instagram você encontra o Rooftop Podcast através do @podcastrooftop. Você consegue acompanhar as novidades por lá também. Esse podcast é uma parceria da Imóvel Negócios, é um oferecimento da Imóvel Negócios e a coprodução aqui da EGD Filmes, Guilherme Dorn no comando das picapes aqui, uma mega infraestrutura, oferecendo um serviço de extrema qualidade, disponibilizando aí todos os nossos episódios em diversos streamings. Grande Guilhermão, um abraço para você, meu querido. Vamos que vamos. Bora, vamos lá? Bora. Então, vamos lá, Felipe. E aí? Apresenta pra galera quem é o Felipe Pitts. Rapaz, quem é o Felipe Pitts? É um eterno curioso, né? Que está sempre buscando... Assim, cada coisa que eu vou buscar como curiosidade, ou como, de fato... Como é que funciona tal negócio? Às vezes pode surgir uma empresa. Várias dessas empresas aí surgiram na curiosidade ou a gente... Cara, é que tudo foi uma consequência da minha história de vida mesmo, né? Eu comecei muito cedo. Acho que só contando a história um pouco para entender por que a gente tem esses negócios. Comecei, acho que o primeiro a falar de alta performance, é muito técnico, né? Eu gosto muito de falar de vida, né? O que tu fez? O que eu posso tirar de ti? O que você fez? Como você fez? O que tu sabe? O que tu sabe? Que história? Ah, mas o cara não tem nada a ver com a minha área. Tem tudo. E aí? Tem que gerir igual, né? Por que não pode tirar uma ideia do médico? Por que não pode tirar uma ideia do arquiteto? Cada um tem o seu modus operandi, né? O seu jeito de gerir, que é algo... Ou tu vai criar um amigo, ou tu vai ter algo que tu vai tirar de ti. Hoje se fala muito, né? Hoje tem os podcasts que ajudam muito. Hoje, eu sempre falo, hoje é muito fácil, tem muita informação, né, cara? 10, 20 anos atrás, o que tinha de informação? Era muito... Ou tu conversa, ou tu não cresce. E aí conecta na questão do network, né? Tudo que tu trouxe e conectou lá atrás, hoje tu pode estar usando ainda. Eu uso muita coisa que eu iniciei lá na faculdade. Eu tenho contatos lá. Por exemplo, comecei a trabalhar com 12 anos. Sou de origem super humilde, nasci em Gaspar, Santa Catarina, pertinho daqui. E meu sonho era só vir conhecer Balneário. Eu fui viver Balneário depois dos meus 25 anos mesmo, né? E aí, beleza, comecei a trabalhar no balcão de uma farmácia. O primeiro emprego foi com 12 anos de idade no balcão de uma farmácia. 12 anos de idade no balcão de uma farmácia. E aquilo ali me ensinou demais, assim. Por quê? Porque ninguém vai para uma farmácia feliz. Sim. Primeiro, né? Hoje tem 1000 creme para cabelo, estética e... Hoje tu vai também comprar remédio. Mas na época era comprar remédio, né? No máximo comprava um perfumezinho da Natura lá. E a pessoa, ela entrava na farmácia, o primeiro desafio era tentar quebrar o gelo. Porque ela entrou, e aí, boa tarde. Só se for pra ti, boa tarde. Exato. Porque eu tô aqui na farmácia. Tô doente. E aquilo já começou a
a criar um desafio. Eu entrei na farmácia para aprender a ser alguém na vida trabalhando, né? Continuei estudando, tudo certo. Cara, aquilo me ensinou demais. Tu estar ali no atendimento, no relacionamento com pessoas, te engrandece. E isso eu fiz dos 12 aos 18. Né? Fiquei 6 anos trabalhando na mesma farmácia. Como balconista. Primeiro desafio, até agradeço ao meu primeiro patrão. Ele fez eu ler todas as bulas que tinham na farmácia. Ah, mas fez sacanagem. Tem noção? Mas foi sacanagem mesmo? Não, sei lá se foi sacanagem. Me ensinou aquilo ali, né? Cara, eu limpava as prateleiras e ia lendo. Lógico que eu não lia a bula inteira, né? Sim. Ali na 10ª caixa de remédio eu comecei a pensar, pô, pra que serve, como é que toma, né? Ponto. Quando eu ficar doente, vou te mandar uma mensagem. Pro que serve? Pra tal coisa? Uhum. Como é que toma? Posologia? De 12 em 12 horas, de 6 em 6 No horas? máximo um efeito colateral. Nada. Efeito colateral não é problema meu, entendeu? Cara, porque... E outra, farmácia de bairro em cidade que o hospital ficou fechado um tempão, era hospital, né? Ele chegava lá, cara, eu tô com dor de barriga. Dá um jeito. Cara, o que eu faço? Tu ia ficar ali? Sem perder essa venda. Claro. Aí a gente dava um Imosec lá pra ele, se estancar e segue em frente. Beleza? E aí eu li todas as bulas, cara, de A a Z. E aquilo me ensinou, né, de fato, como funcionava. E aí a gente começa a linkar, né? Vem uma receita do cara, do médico, e é aquele remédio que eu li a bula. Tu tá com tal problema? Tô. Como é que tu sabe? Não, porque esse remédio é pra isso. E aí começa. Claro. Até que as receitas se repetem. São todas iguais, cara. É muito parecido, né? Na época, né? Vai linkando causa e efeito. E aí, enfim. E no fim você faz uma venda. Exatamente. O objetivo é venda, conhecesse o produto, dominasse o produto, entendesse o cliente, entendesse a dor do cliente. E por que não botar uma coisinha a mais, né? Uhum. Eu tô Leva mais uma vitamina. Tô com dor de... exemplo meio ruim, né? Mas vamos lá, tô com dor de barriga. Não, mas o senhor vai ter que tomar um sorinho depois para ficar hidratado, tal. Ele não vai lá comprar isso. Cara, isso estaria que hoje em dia R$50 não é nada, mas na época compravam um saco de remédio. Cara, tu vendia 90, 80, tu aumentava 40% o ticket ali. Só oferecendo algo porque tu sabia que aquilo algo complementava com isso. Mas fazia sentido no Total, contexto do cliente. Né? Não, lógico. Beleza, aprendi a vender, aprendi a me relacionar, aprendi demais, assim. E era a maior farmácia da cidade. Todo mundo ia lá. E eu fui o primeiro funcionário da farmácia. Era o patrão e eu. Eles até achavam que eu era filho do cara, né? Por quê? Porque, cara, um moleque trabalhando junto com um farmacêutico é filho do cara. Isso durante 6 anos, né? Mas eu adorava fotografia. Demais, assim. E eu botei na minha cabeça que eu queria ser fotógrafo. Como muito novo. Cara, 14, 15 anos eu quero ser fotógrafo, ponto final. Só que uma câmera fotográfica é cara, né? Muito cara. E a minha fonte de renda era aquilo ali. Aí eu comecei a guardar grana dos 12 aos 18 para comprar uma câmera. E não para comprar... Bom, 18 anos, cara, era um carrinho, né? Todo mundo queria um carrinho, né? É o sonho, né? Cara, eu lembro, 30 dias antes de fazer a carteira de motorista, eu ia lá na autoescola ver se não dava para começar as aulas antes. E aí chegou os meus 18, essa grana eu usei inteira para comprar uma câmera fotográfica, porque eu queria ser fotógrafo. E comecei a fotografar. Eu sempre falo que o pessoal, assim, hoje em dia quer ganhar muito antes até de começar. Grana mesmo. Eu fiquei 2 anos fotografando sem cobrar R$1. Só para me sentir preparado, para ver se eu realmente estava preparado para ir para o mercado e assim por diante. Claro, eu tinha meu salário. Comecei a minha faculdade de administração. Por quê? Porque eu queria ser empresário da fotografia. Entendeu? Eu não queria ser fotógrafo de uma empresa ou ser um fotógrafo de revista. Eu queria ser empresário da fotografia. Né? Queria ter o teu próprio negócio. Porque eu adorava ajudar na gestão da farmácia. E eu ajudava muito na gestão da farmácia. Beleza, comprei a câmera. Lá eu estava com 18 anos. Comecei a administração com 17 para 18. E o desafio, não dava mais para trabalhar na farmácia fazendo administração. Eu precisava de um novo mundo, dessa experiência de corporativa, né? Como é que eu vou ter essa experiência? Só da faculdade não era suficiente, não tem jeito. E estágio eu não podia fazer porque eu tinha que ter um salário para sobreviver. E aí eu fui procurar um emprego na Bunge Alimentos. A Bunge, maior empresa de soja, commodities do mundo. E a base administrativa da Bunge
é Gaspar. Mais de 1.000 pessoas trabalhavam no administrativo da Bung, todo tocado por Gaspar. Então tu imagina, qual era o sonho de um estudante de administração? Qual era o sonho? Trabalhar onde? Ter a oportunidade Uma de entrar grande na empresa. Pô, na Bung, né? Imagina, o cara trabalhasse na Bung, ele tinha a vida resolvida. Né? Aí, beleza. Fui lá procurar um emprego. Toda aquela preparação, trainee, currículo e... na primeira prova de equipe eu já reprovei, né? Cara, minha experiência era só o balcão da farmácia, né? Sim. E era muito... Passava 6, 7 testes diferentes. E eu falei, não, mas eu vou trabalhar nessa empresa. Mas eu não vou desistir. Aí eu comecei a pensar, como é que eu posso usar? O que eu posso fazer, né? Quem que eu conheço que trabalha na Bung? Tem uma senhora que vai na farmácia, que era a dona Salete, e ela ia toda semana na farmácia, cara. E eu sempre atendi ela muito bem, mas ela ia sem necessidade alguma, entendeu? E a dona Salete, a gente se dava super bem, eu só sabia que ela trabalhava na Bung. Cheguei lá, dona Salete, eu não consegui entrar na Bung. Não, dá o teu currículo que eu vou te ajudar. Cara, meu currículo é aqui. Trabalho na farmácia e faço administração na FURB, né? Beleza. Tá aqui, dona Salete. Cara, em 2 dias eu estava trabalhando dentro da Bung. A dona Salete era diretora de desenvolvimento da empresa, tipo, mundo, assim. Acertou. Cara, a dona Salete era só a dona Salete. Aham. Então, cara, Que é o poder do cuida networking, com né? quem tu conversa, que ela pode ser a pessoa que vai resolver a tua vida. Então, assim, sem intenção alguma, na dúvida, trata todo mundo bem. É muito mais simples, entendeu? Na dúvida, traz pro teu lado. E a dona Salete me botou lá. Aquilo foi uma experiência incrível para mim, que me ensinou essa vida corporativa e gestão empresarial. Aprendi demais lá. E aí, com 20 anos, estava eu lá na Bung fazendo muita foto. Todos os diretores me contratavam para fazer fotos dos funcionários, de batizado. Também eu aceitava tudo, né? Era foto de cachorro, batizado, crisma, comunhão, tudo. Mas tu fazia no horário extra do teu trabalho? Sempre extra. Era Bung, universidade e extra. Aí às vezes a gente dormia também, né? Então dava tempo, né? Muito pouco. E aí como eu tava naquela fase das baladinhas, eu fazia foto de balada de graça para poder sair ainda. Então aquilo foi criando... E aí todo mundo... E aí chegou o jornal de Gaspar e falou, cara, tuas fotos são muito legais. Em parceria com um site que a gente tinha, que era a galera na época, toma essa página do jornal e bota as fotos que tu quiser aí toda semana. E na época, era engraçado, o jornal tinha 16 páginas de Gaspar. 4 eram coloridas, as outras eram preto e branco. Cara, eu ganhei uma colorida. Ganhou destaque. Era capa e contra-capa colorida e 2 dentro, né? Era isso. Cara, eu ganhei uma página colorida pra botar as fotos. Eu entrava na balada, era uma confusão de gente querendo bater foto comigo, né? Que ia aparecer no jornal, né? Sim. Ainda mais uma cidade de Gaspar, que é uma cidade Pequena. Perto do litoral, mas é de interior, né? Lógico, pensa no TikTok impresso ali, né? Na época não tinha Instagram, Sim, né? na época não tinha Cara, rede social, tava pensando nisso, as tu fotos sai- eram jornal. Tu saiu no Jornal da Cidade, tu é famoso. É. E quem deixava a galera famosa? Eu, né? Aparecia 3 Sensação. vezes seguida no jornal, esquece. Deu, era artista Pede- em Gaspar. Pede música já, né? Cara, e aí eu comecei a pensar, cara, acho que dá pra remunerar isso aqui, né? Acho que dá pra ganhar um dinheiro. Por quê? Por que não pegar essas 3 fotos e fazer do aniversário de tal pessoa, babá. Aí beleza, comecei a fotografar eventos, cobrando. Pouquinho, mas cobrando. Era no 5º evento, já chegou um cliente pra mim e falou, e a minha intenção nunca era fazer eventos. Sempre foi fotografar publicidade. Você faz catálogo, e eu sempre fui um curioso, cara. Eu acompanhava, tu tem que ter alguém para se inspirar. É obrigado a ter alguém para se inspirar. E sempre na área que eu atuei, eu sempre fui me inspirando em alguém. E aí eu me inspirava nos maiores fotógrafos do Brasil e do mundo. E ficava acompanhando eles. Comprava muita revista, tentava acompanhar making off, tudo. Até que chegou o ponto assim, vamos fazer o primeiro trabalho, vamos. De moda. Fizemos. E teve um cliente, cara. Daí fiz alguns ali, trabalhava em casa. Não. Tem um detalhe. Saí da Bung, né? Quanto tempo de Bung? 2 anos e meio. Dos 18 aos 20. E o que te fez sair? A fotografia, né? Porque aí tu já tava conseguindo ganhar na fotografia. Aí, que tu... chegou um mês, cara, que eu saí da farmácia, eu ganhava R$1.200 na farmácia pra ganhar 900 e pouco na Bung. Difícil, né? Sim, reduzir. É. Eu tive isso já também. Saiu do 4 dígitos. Saí, cara. Meu Deus, saí com as parcelinhas da moto pra pagar, tudo difícil, cara. Eu saí
Eu pagava minha faculdade, tudo. E aí eu comecei a trabalhar bastante com foto e cobrar. Chegou um mês que deu 2,5 pau, cara, as fotos. O dobro do que eu ganhava. Eu falei, opa, vou começar a dar uma atenção para isso. Deixou de fazer sentido a Bung. E aí, meu amigo, eu tinha 20 anos, nunca tinha entrado no avião, né? Nunca tinha voado. Chegou meu diretor-geral da Bung para mim, Nélio. Ô, Pizza, eu preciso falar contigo. Eu falei, também preciso falar contigo. Sentamos na mesa. Quer falar antes? Vamos falar antes. Cara, eu queria te promover a gestor de treinamento de RH nas filiais da Bung, porque ela estava implantando o SAP, que é um sistema super conhecido. E tu é o cara para acompanhar, porque eu trabalhava em recursos humanos, né? Para acompanhar essa implantação e assim por diante. Falei, rapaz, e vai andar de avião? 23, vai comprar as 23 unidades no Brasil inteiro, toda semana. Rapaz, vou ter que dizer que não, cara. Hoje eu vou pedir minha conta. Mas como assim, cara? Ele, não, tu vai seguir a tua carreira de fotógrafo, né? Vou tentar. Cara, vai, que as portas vão estar sempre abertas para ti. Vai lá, faz, eu sei que tu nunca vai voltar, mas vão estar sempre abertas. Rapaz, aquela semana eu fiquei mal. O cara ia ser promovido. Chegou a descobrir quanto é que seria o salário, não? Nem perguntei, né? Nem pergunta. Daqui a pouco descobre que era o dobro do que estava ganhando como fotógrafo. Cara, nem perguntei. E eu fui para casa e aquilo me deixou mal. Porque tu pensa até pra tua família, né? Imagina, primeiro empresário da família. Rapaz, foi difícil sair daquele emprego, mas saí. É as famosas decisões, né? As viradas, né? Fui trabalhar em casa. E aí eu tinha que, né? Vamos fazer reuniões com os clientes, tem que oferecer o trabalho, não tem jeito. E eu não tinha base, né? E eu não ia levar os caras lá no apartamentinho, lá em Gaspar, no quarto para atender. Falando, não, meu apartamento estava sempre em reforma. O meu escritório. Não, o escritório está em reforma, vamos lá no café tal, vamos lá no café tal. E aí eu fui fechar, aí eu via como era importante ter um bom escritório. Só que eu não tinha grana para fazer. Beleza, comecei lá pelo 10º trabalho, chegou um cliente meu, falou, cara, eu gosto de ti, tu fez as fotos da minha filha de 15 anos, nem me cobrou quase nada, eu quero que tu faça o catálogo da minha empresa. Tá bom. Cheguei no dia na semana das fotos, era Sabrina Sato a modelo, cara. Pá. Pensa uma mulher dessa, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que no Sul nunca vinha famoso era um evento, né? E no porte que ela já estava. Eu lembro do cara que eu falei que eu admirava, que eu sempre tinha fotógrafo que eu seguia. O cara que eu mais olhava era o J.R. Duran na época. Ele tinha fotografado ela 4 dias antes de eu fotografar ela. Nossa, olha a responsa. Já estava chegando perto. E aí, o problema é a expectativa, né? Vai lidar com uma pessoa que já está acostumada a lidar com grandes fotógrafos e tal. Imagina a expectativa batendo. Eu levei 5 câmeras emprestadas, porque se queimasse uma tinha outra, para dar tudo certo. Sim, preparado. E o cachê dela era altíssimo, eu não podia falhar. Cara, eu fotografei, liguei, eu preciso usar isso a meu favor. Eu preciso botar isso na mídia. O que eu vou fazer, né? Cara, eu fiquei pesquisando como é que as pessoas famosas apareciam. E aparecia muito na Globo.com, aquela coisa. Né? Descobri que tinha um telefone lá, liguei. Falou, oi, eu sou assessor do fotógrafo Felipe Pizza aqui. Tô com umas imagens exclusivas da Sabrina Sato. Tô mandando pro Terra, mas se quiser eu mando pra Globo. Se quiser também, porque o meu cliente ele é muito exigente. Ele nem sabe que eu tô ligando pra vocês. Felipe Pizza, você não conhece o Felipe Pizza, cara? Felipe Pizza é o maior fotógrafo de Santa Catarina. Vocês estão ficando loucos? Não, manda para mim as imagens. Saiu na capa da Globo. Na capa, mano. Baita estratégia. Olha aí. Saiu na capa da Globo essas imagens. Cara, fotografada no sul do país, Sabrina Sato, meu nome. E aí, o que mudou? O cliente ficou fascinado, né? Imagina, quanto que custa aparecer no site desse? E eu, então, meu telefone não parou mais, cara. Eu era fotógrafo das famosas, né? Em 2 meses eu estava com o escritório montado, com mais de 20 campanhas fechadas, e aí começou a confusão. E aí eu fiz a maior cagada da minha vida. Eu disse sim para todo mundo. E aqui é importante ressaltar que a região de Gaspar, para quem não conhece, Gaspar, Blumenau, Brusque, é um eixo de muitas empresas do ramo têxtil. É bom falar sobre isso. É uma referência nacional dentro da área têxtil. Então tem muitas empresas, desde tinturaria, a parte química, até a parte de confecção, né? Acho que é uma das maiores aqui, não só do sul do país, mas é do país inteiro, né? Então aqui tem um eixo de muitas empresas que demandam esse tipo de serviço, de catálogo. Demais. Né? E antigamente, se tu não tinha catálogo, tu não era ninguém.
Vamos vender no Brasil. Tem catálogo? Não. Cara, então não é ninguém, nem vou comprar teus roupas. Hoje, você contrata influencers, tem Mas várias até hoje, formas, né? até hoje é importante. O catálogo é a base, né? É o teu cartão de visitas. E aí, meu amigo, esse pessoal fazia catálogo fora de Gaspar. Fazia São Paulo, fazia no Rio de Janeiro, fazia em Porto Alegre. Fazia... Empresas de fora entraram em contato contigo, contratando teu serviço? Empresas de Gaspar faziam catálogos fora com fotógrafos de fora. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum isso aqui. Eu preciso ser o fotógrafo dessa turma. E aí eu falei, não, vou montar a primeira. Eu montei a primeira produtora de catálogo mesmo lá de Gaspar. E primeiro lá no apartamentinho, depois eu montei o estúdio. Cara, eu aceitei toda a galera que me procurou, eu aceitei. E aí, imagina, eu tinha 21 anos, eu tava com 7, 8 funcionários. Cara, aquilo eu não sabia gerir ninguém. Eu não sabia... Era todos os funcionários mais velhos que eu. Todos. Eu não tinha um funcionário mais da minha idade ou mais novo que eu. Todos eram mais velhos. Pensa dar ordem nessa turma. Pensa cobrar prazo. E aí, meu amigo, pensa ter 30 catálogos na mesa para produzir e prazo é muito apertado de campanha de moda. E eu falei que ia dar certo para todo mundo. E não deu certo para ninguém. Eu entreguei todos atrasados. Primeira rodada minha de catálogo já foi uma confusão, porque eu tive que salvar. Cara, depois que tu atrasa, meu amigo, um pouquinho ali, tu tem que, na área de publicidade, tu tem que vender de novo. Tudo de novo, sabe? E aí, cara, deu tudo certo. Sabrina Sato bombou, meu telefone não parou mais. 23 anos eu tinha a maior produtora de catálogo de Santa Catarina. Mais de 120 campanhas de moda por ano. 50 funcionários que a gente tinha. Eu tirei uma dor do cliente. A dor do cliente era fazer um catálogo. Eu resolvia para ele. Cara, tu faz o quê? Eu faço camisa. Tá bom, tu faz camisa. Esquece. O resto eu vou te entregar um catálogo para te vender camisa. Num tema X, no modelo Y. Tu fazer um trabalho de agência, praticamente. Tudo. Não, desde o tema. Ele não sabia nem aonde fotografar, como fotografar. A gente tinha equipe de construção de cenário. Aí eu trouxe meus pais para trabalhar comigo. Minha mãe era coordenadora de produção de moda, meu pai era coordenador de cenário. Formei todo um back-office assim, legal. E aí, bombou? Imagina, eu resolvi o problema. Cara, era uma dor de cabeça do cliente. Ele falou, catálogo. Meu Deus, eu não consigo fazer um catálogo. Eu falei, relaxa, eu faço. Eu entrego prontinho, impresso lá na tua casa. Lá na tua empresa. E aí, explodiu, né? Eu resolvi o problema do cara. E ganhava um pouquinho em cada área. Tu tinha muito cliente com essa dor, tu tinha muita gente querendo te contratar. É a dor. Cara, fazer... Marketing não é uma dor. É uma dor. Tu imagina numa área que tu nem... Trabalhando com modelo, produtor de moda, maquiador. É difícil, cara. E eu administrava essa turma inteira. Aí eu fui descobrindo no meio do caminho carências de mercado, né? Cheguei no modelo que eu queria, cheguei no auge lá de volume, não queria mais. Não tinha mais nem para onde crescer. Estava muito grande. Eu queria que meus clientes anunciassem as suas campanhas em rodovias. Que mídia de outdoor funciona demais, né? Até hoje, a mídia estática funciona muito. E sempre vai funcionar, existe há 100 anos e vai funcionar sempre. Aí eu falei, cara, tem uma carência de mercado gigantesca, eu vou montar uma empresa de outdoor. De trabalho em mídia externa. Montei, estava lá com a agência, montei a Flex Multimídias, que era Flex Painéis. Eu lembro que a primeira, eu sempre falei, a gente até conversou um pouco antes dos all-in, né? Eu tinha uma grana X guardada. Um detalhe. Adivinham quem eram os clientes da minha empresa de catálogos? Quem eram os clientes da empresa de catálogo? Quem eram os 60 clientes? O pessoal da farmácia. Todos os clientes da farmácia. Olha aí. Porque eu sabia que eles tinham confecção, eu sabia que eles tinham tantos funcionários. Porque é o carro-chefe da região, né? Mas eu sabia certinho quem tinha. Eu tenho o posto de gasolina, o cara da malharia, eu sabia exatamente a vida de cada um. E eu fui lá. O Felipe da farmácia tá vindo aí? Aí eu ia chegar, agora eu sou fotógrafo, assim. Não, contigo que eu faço. Aí daqui a pouco, agora eu tenho empresa de painel, então vamos divulgar o catálogo que eu fiz para você. Cara, era a mesma turma, velho. E aí os catálogos, os outdoors, tirei toda a grana que eu tinha reservada. Falei, quer saber? Empresa de outdoor é um negócio animal, funciona, quero uma aposentadoriazinha, quero ter 30 plaquinhas para ter uma aposentadoria. 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 30 plaquinhas para ter uma aposentado
montei as 30 placas, busquei terreno, aluguei terreno, fiz tudo. 6 meses se passaram e eu não consegui alugar nenhuma placa. Meu Deus, cara. Da melhor empresa do mundo virou pior, né? Porque tirou todo o meu capital de giro e tava tirando caixa da minha empresa de catálogo para manter os aluguéis dos terrenos. Aí eu falei, Jesus, vamos em frente. Cara, eu visitei gente para vender outdoor. Visitei muita gente. No 6º mês chegou um cliente e alugou os 30 de uma vez só. Pá, que beleza. Eu não falei que era boa essa empresa? Resolveu o problema. Todo mundo falou, tu é louco. Tô quebrado pro tô rico Sim, tô rico. em uma ligação. Não falei que era boa. Hoje a gente tem a terceira maior, fui crescendo. Ah, não parei mais. O maior prazer da minha vida é erguer estruturas grandes aí. Hoje são mega painéis enormes e tal. Mas foi acontecendo, né? E aí eu montei essa empresa e fui montando. Eu tive várias soluções. Tive empresa de web, né? A gente entregou, na época, entregou mais de 200 sites. Numa época que tinha pouco, né? Isso. E aí eu fui criando produtos para os mesmos clientes, né? Não vamos sair aqui de dentro. Vamos resolver aqui dentro. Vamos criar... E sempre eu fui a essência, porque eu era o fotógrafo. Sempre era a minha visão da tua roupa, entendeu? Era a minha visão da tua peça. Era o jeito que eu vou fotografar esse negócio vai vender. Porque o cara pega na mão, ele vai ver, cara, que peça bonita. Cara, tem que estar pensado para fotografar para a peça ficar bonita. Tinha de tudo, né? Tinha o cliente, tinha uma peça feia pra caramba, e aí já metia o filho de modelo, Jesus, como é que vai arrumar isso? Mas vamos dar um jeito, entendeu? A peça não era aquilo tudo, o filho pior ainda. Cara, isso no começo, né? Até que o cliente convenceu o cara que é importante ter um modelo profissional, que é importante cuidar do tema que combine com o negócio. E aí lembra da história do avião, né? Nunca tinha andado de avião. Tem 2 problemas, problema de gestão e problema de nunca andar de avião, que era um problema para mim. Cara, eu visitei 25 países fotografando. Uou. Fazendo campanha de moda para empresas daqui e no mundo inteiro. E gestão. Quando eu peguei muito trabalho, muita coisa, era muito novo, era muito começo, não tinha grana para consultores, né? Hoje tu contrata consultores, coach, não sei o quê, ou vai ali no YouTube e resolve a parada. Ou baixa o aplicativo da Embraclass e resolve a parada também. E aí, o que a gente fez? Cara, eu tinha muito consultor de graça. Eu fazia faculdade, de administração na FURB. Todos os meus professores eram consultores de grandes companhias. Cara, eu cheguei para todo mundo, para o professor de RH, professor de contábil, todos eles eu falei, cara, não sei o que fazer. Eu tô aqui perdido. Não, vem uma meia horinha antes para a faculdade que eu te ajudo. Resumindo, eu tive vários consultores por R$470 por mês, que era a mensalidade da faculdade. Excelente. E aí consegui resolver esse problema de gestão, consegui equilibrar volume e fui montando negócio. E aí chegou um momento que eu me conectei no imobiliário. Chegou um momento que eu assim, cara, eu tô deixando de pegar grandes marcas. Por ser de Gaspar, por famoso preconceito do status. Existe o preconceito do status, né? Muito forte, né? E não adianta, eu quero me relacionar. Cara, é uma coisa muito óbvia. O corretor tem um bom carro. Cara, o cara quer fazer negócio com quem tá bem. Não tem jeito, cara. Infelizmente, é assim. O mundo gira em torno de pessoas que querem estar com pessoas de sucesso. E aí eu tinha um escritório super legal em Gaspar, mas ninguém queria. O cara de uma grande marca de Jaraguá, de Floripa, de Criciúma. Cara, sei lá, vou fechar um negócio, faço um negócio lá em São Paulo, vou fazer em Gaspar. Ninguém conhece, não tem o mesmo status. Isso quer saber? Vou montar um puto escritório em Balneário Camboriú. E vim aqui, comprei uma sala e montei. Montei um negócio assim, top, assim. Escritório grande. Que ano isso, Felipe? Deixa eu lembrar. Isso fazem uns 7 para 8 anos. Nisso não, 9 anos. Mas você não tinha entrado no mercado imobiliário ainda. Não. Veio montar o escritório aqui para que você pudesse atender dentro da empresa de catálogos e painéis. Eu tinha 6, 7 anos na empresa. Legal, tava com os 2 negócios. A Flex Painéis e a empresa de fotografia. E a empresa de sites também, de web. A empresa de web. E nisso, sócios tinha sócio na Flex Painéis? Não, tudo era tu. Uhum. Era só
colaborador, funcionário. Só. Sempre grandes pessoas do meu lado, assim. Que estão até hoje, assim, sabe? Sim. O meu diretor-geral da Flex, cara, ele me acreditou em mim quando eu tinha 30 placas. Lá no comecinho, há 10 anos comigo, desde o começo da empresa, cara. O cara chegou pra mim e falei, Gleidson, acredite em mim, cara. Tu acredita em mim? Vamos sair do teu emprego, vamos fazer essa empresa ficar gigante? Vamos, acreditou. Ele ganhava, sei lá, R$3.500 de gestor de construtora. O primeiro salário dele era comissionado, deu R$700. Eu falei, calma que vai dar tudo certo. Que era ainda na época que não vendia nada. Hoje, de salário de gestor, Bung, diretor geral, enfim. E aí já começa a dar participação, né, do negócio, é natural, já vira sócio do negócio. Aí, beleza. Voltando lá para o aluguel da sala para vir para Balneário. Daí eu comprei uma sala aqui em Comprou a Balneário para montar um escritório. Cheguei ali, rapaz, ninguém queria ser de Gaspar para vir trabalhar em Balneário, né? Era muito caro, né? Meu Deus, eu pago um aluguelzinho em Gaspar de R$1.000 em Balneário, vai pagar o que de aluguel? Não tem como. Não, fica todo mundo aí, relaxa. Comecei a marcar reunião com grandes marcas. Eu tinha só uma secretária, parecia um escritório do MIB. Sabe? Puto escritório. Uma pessoa. E uma pessoa na entrada, naquele balcão branco, assim. Falei, Jesus amado, vamos embora. Aí vou montar a primeira reunião. Eu enchi meu carro de funcionário lá, trouxe pra cá, senta aí, vai. Vamos encher na sala. O cliente chegou, escritório lindo, não sei o quê. Vou fechar. Deixava passar uma semaninha, porque geralmente marcávamos 2 meses antes, né? Um mês antes. Não, se incomoda de a gente fazer no meu estúdio Gaspar, porque é maior. Não, tudo bem, vamos fazer lá. E aí, isso se repetiu várias vezes. Até que eu comecei a atender construção civil. Fazer catálogos e campanhas para construtoras. E eu me encantei por esse mercado e comecei a comprar e vender imóveis. Pessoa física. E aí começou a dar uma rentabilidade muito boa nessa compra e venda. Rapaz, lembra os clientes da farmácia, né? Eram os clientes da agência, que eram os clientes outdoors, que poderiam ser clientes de imóveis, né? Aí virou corretor de imóveis. Então, e aí eu falei, cara, vamos entender esse mercado, já que eu estou ganhando estou ganhando já uma grana boa, expressiva. Teve semestre que eu ganhava mais grana com compra e venda do que nos meus próprios negócios, de rentabilidade, assim. E aí meus amigos de Gaspar, pô, Pitts, como é que tu tá ganhando tanto dinheiro assim, cara? O cara é fotógrafo andando de BMW, andando de... Como é? Não, faço um negocinho imobiliário, faço isso. Não, eu quero também. Não. Eu não mexo em dinheiro que não é meu. Não é o momento. Não, te vira. Começa a estudar uma ideia pra gente começar a poder aplicar também. E aí eu falei, então tá, vamos fazer uma rodada aí pra ver qual é. Peguei um pré-lançamento, vou comprar 14 apartamentos aqui. Aí eu chegava, eu meio que comprava no atacado, né? Chegava, eu quero tantos apartamentos aqui. Eu sempre, cara, poder de negociação e volume. Em tudo é assim. Vou lá no cara pra comprar um apartamento, eu sou mais um. Agora, se eu quiser 14... Quanto é que faz 20 AP? Tá louco? Não. Vamos lá, 20. Tá, não vou comprar 20, vou comprar 15, então. O cara assim, não, então tá, faço por tanto. De 2 milhões eu faço por 1.400. Puta, era um negócio bom, né? Baita negócio. Chegava lá pros meus amigos, tô aqui, tô com 15 apartamentos de 2 por 1.400. Quem quer? Eu. Então tá, vai cá. Pega aqui os dados de todo mundo. Cheguei aqui, daqui 30 dias eu vou depositar a entrada desses 14 apartamentos. Fica tranquilo. Só, cara, no 28º dia eu não tinha vendido os 14. Dos 15 eu vendi 14, cara. Primeiro mês, 700 pau de comissão. Nessa brincadeira. Falei, opa, acho que é interessante isso aqui. E aí eu resolvi. Na época eu tinha o primeiro sócio que eu tive, porque ele era corretor. E eu disse, cara, vamos montar um negócio que eu fico na gestão e tu fica nessa parte de venda. Mas no final, estava sempre junto, mas eu que fazia essa gestão de criar uma empresa de investimento. E aí eu queria uma empresa que ia premiar investimentos na época. E essa brincadeira, em 4 anos, a gente vendeu super enxuto, eu vendi 500 milhões de reais, meio bi. Meio bi
há 6, 7 anos atrás, era diferente de meio bi hoje. Muito dinheiro. Tu comprava um frente mar aqui por 2,5 milhões a 3 milhões, né? Hoje a gente tá falando em 10, 10, 12. entendeu? Então, um volume de venda muito grande. E adivinha o que eram os clientes? Os mesmos. Os mesmos, cara. Sempre network. Esses clientes se pagaram, né? Não, Melhor LTV da história. Eu ia né? dizer, eu queria ver a planilha de LTV dele com o cliente. Ele já vendeu tudo pro É o cliente. melhor LTV da Catálogo história, de cara. foto, site, Adoro. painel. Vendeu tudo pros caras. Se eu pegar aqui os meus arquivos, cara... Não, e uma coisa eu sempre faço. Eu tenho todas as projeções, clientes, babá, mas o que funciona é aquela rodadinha no WhatsApp, né? Aham. Cara, às Só aquela vezes... circulada, assim, né? Aquela... Cara, às vezes eu me pego olhando o papo de 1 ano e meio atrás, cara. Eu pego ali... Cara, eu tenho todas as planilhas, sistema, tudo, mas a velha rodadinha no WhatsApp funciona, tá? Eu pego ali... Putz, não falei com esse cara aqui. Manda um oi sumido e oferece um imóvel pro cara. E também, às vezes, porque tu é brother do cara, entendeu? Acho que a vida é tão corrida, cara. Que deixa passar, fica um ano sem Que tu falar. deixa passar. E aí também tu não tem que estar o tempo inteiro tentando vender alguma coisa pro cara, né? Vai acontecer, vai vender. Mas eu já fui muito disso, que era só o oi pra vender mesmo. Mas muito. Tá, então tu entrou no mercado imobiliário como investidor do mercado imobiliário, depois se tornou, de certa forma, corretor nessa operação, né, de intermediação, abrindo uma imobiliária, inclusive, em Balneário Camboriú. E em que momento que você começa a entrar na área de construção civil? Isso, eu sempre, quando eu visitava os países, eu sempre fui um eterno curioso, né? Como eu falei. Eu quero entender como é que as pessoas moram fora do Brasil, porque eu trabalho com investimento imobiliário. E não tem jeito. Tendência mundial é o que vai bater lá, vai vir para cá, vai e volta. E a tendência mundial é viver com sustentabilidade, pensar no espaço ideal para as pessoas e como elas vão viver, cara. A responsabilidade de um construtor é gigante. A gente lança um empreendimento e vai decidir como as pessoas vão morar daqui 5 anos. É daqui 5 anos que a gente vai entregar em média. Cara, tu tem que ter uma bola de cristal? Não, tu tem que estudar, entender comportamento, pessoas, o que acontece no mundo inteiro, que isso vai se replicar. Não tem jeito. E aí eu comecei a estudar muito. Visitar muita coisa relacionada nas minhas viagens. Muito. Cara, eu estudei um monte de arquitetura já. Sempre fui metido em todas as áreas. Mas assim, demais. Eu era metido assim, de querer entender com arquiteto, com engenheiro, com todo mundo. Beleza. Entendi como o mundo vive. A Europa mesmo tem uma qualidade de vida gigantesca, né? E aí a tendência mundial é morar como? Cara, se preocupando com o futuro, ter tempo, isso. 4 anos atrás eu comecei, 4 anos e meio. Eu sempre quis construir espaço para as pessoas. Tanto é que eu queria o primeiro coworking de Gaspar. O coworking a gente não sabia dessa. Então, é que tudo leva a algo, né? Eu tinha um escritório que tinha um jardim de 2.000 metros quadrados, o escritório, era animal. E uma puta casa, assim, no meio disso tudo, que era o escritório. E aí eu decidi parar com fotografia, né? Porque números e tempo. Isso, quando você estava no mercado imobiliário, como corretor ali, imobiliária, tu desligou da fotografia em que momento? Quando você entrou na construção civil, ou foi antes, ou foi depois? Não, foi antes. E por que tu decidiu cortar esse laço aí com a fotografia? De novo deve ter sido a receita, né? Então, foi um dos casos. E assim, como eu já estava gerindo muitas empresas, eu tenho foto minha que eu tô aqui segurando a câmera, com o celular aqui, falando, e o meu diretor da outra empresa sentado numa cadeirinha do lado esperando para conversar comigo. Sim. Cara, não tinha mais tempo. O que tá rolando, entendeu? Não tem como. Mas não chegou a pensar em, cara, vou contratar um fotógrafo, uma equipe, Fiz. manter a empresa, sócio? Fiz, trouxe fotógrafo. E qual era a principal essência do meu negócio? O jeito que ia mostrar a peça. Cara, infelizmente, tentei rodar 1 ano e pouco assim. Com equipe de fotógrafo e tal, mas a essência do cara tava, não, cara, o Pitts tinha que fotografar. É ele. Ele tem que ser o fotógrafo, e eu nunca deixei de fazer isso. Eu deleguei todo o resto do processo, mas a fotografia tinha que ser comigo, entendeu? E aí chegou o ponto e falei, gente, não dá mais. Se é pra mim parar, se é pra entregar algo que eu não tô satisfeito, eu prefiro parar. Ah, mas vende a empresa. Cara, a empresa tem o meu nome, cara. Ah, que baita decisão, hein? Foi difícil. Largar uma empresa que já está consolidada no mercado,
com uma grande base de clientes que já está faturando, que provavelmente deveria ter muito contrato futuro, né? Muita gente querendo contratar ainda, e tu tomar a decisão de simplesmente abandonar o barco. Mas existia o tal do fast fashion que estava começando a criar um movimento, que é a moda da hora, né? Cara, hoje tu cria uma peça que antigamente criava 2 coleções por ano. Hoje tu cria uma peça para vender semana que vem. É o digital, é o e-commerce. E eu comecei a orientar meus clientes a montar estúdios dentro das empresas. Porque eles têm que ser mais dinâmicos, assim. Cara, eu criei 10 peças, fotografa, manda para os seus clientes e segue a tua vida. E eu tinha uma ideia que ia cair um pouco, assim, esses grandes volumes de catálogos mais caros, assim por diante. Aí eu comecei a fazer esse movimento para deixar de lado um pouco isso. E até que chegou o ponto, falei, cara, chega, não dá mais. As empresas estão rodando bem. Foi uma decisão muito difícil, que era o meu nome. E aí o dia que eu resolvi fazer aquela mensagem legal para mandar para os meus clientes, todos falaram assim, parabéns. Eu nunca vi alguém abandonar o barco de uma sinceridade tão grande antes de dar pau, né? Antes de começar a dar errado. Tava tudo bem, né? Que abandonar o barco na hora que ele tá afundando, beleza. Agora abandonar o barco ele funcionando, coragem mesmo. E eles assim, realmente, parabéns, foi uma decisão que eu estou apoiando, porque eu sei do quão corrido tá no teu negócio, e eu sei que tu vai estar dando suporte pra gente. Eu ajudei um monte de cliente a montar isso dentro das empresas. E aí, sempre ficou aquela amizade, aquela coisa bacana, sabe? Esse período de transição foi muito legal, dele procurar, o que tu acha desse fotógrafo? Será que cara, faz com isso, foi bem legal. E aí eu foquei muito forte no imobiliário, e aí eu comecei a observar, montei, eu tinha um estúdio gigante lá, grande naquela casa, falei, cara, essa casa eu não vou abandonar não. Essa casa é muito legal, essa conexão com a natureza é muito legal. E aí eu queria o primeiro coworking de Gaspar. E aí onde era o jardim, eu montei uma tenda de eventos, e comecei a montar, a galera queria, cheguei um dia lá no escritório, eu botei uma mesa embaixo da árvore, cara, um monte de gente trabalhando embaixo da árvore. Um monte, assim. Em 60 dias eu botei 14 empresas no coworking. Full. Sucesso. Lotado. E aí, eu falei, gente, o pessoal está gostando de ficar mais na rua do que dentro? Cara, a galera quer estar conectada com a natureza. Tem jeito. Comecei a montar escritórios no meio do gramado. Bolhas de vidro e tal. E aí aquilo não parava de locar, velho. Era uma loucura, assim. Eu falei, o pessoal quer estar mais conectado com a natureza, quer estar conectado com qualidade de vida. Imagina morar assim, né? Viver assim. E aí eu comecei a pensar no jeito que as pessoas vão morar e viver no futuro. E comecei a desenhar PZ Empreendimentos. Há 5 anos atrás. Há 4 anos atrás eu decidi, não, realmente, eu vou construir. Pô, eu tenho toda uma base de marketing, eu tenho toda uma base de gestão, eu tenho toda uma base de venda de produto, porque eu tinha que analisar o que meus clientes compravam. Porque no final tu era a ponte que ele ia te cobrar. Tá tudo errado, cara. Quem é que o cliente vai procurar? É o corretor, né? Cara, é difícil. Eu tenho a certeza que se deu errado um negócio de um imóvel, ele vai cobrar do corretor. Sim. Ele quem tá no front, né? Ele esquece do construtor. Ele não vai nem criar uma inimizade com o construtor, ele vai criar uma inimizade contigo. Claro, que é o porque você é corretor. o intermediador que diz pra ele que aquilo ali era um bom negócio, que aquilo ali era um bom imóvel. O cara quebrou porque, coitado, mas tu foi um safado, tu me fez comprar isso aqui. Não é? Foi com quem criou a relação, né? Exatamente. E aí eu tinha que entender muito para botar o dinheiro da galera. Porque era uma responsa gigante, cara. Tu passar essa grana do teu cliente pro construtor é 100% tua responsabilidade. Não vem tirar o teu da reta. É tu que tá analisando pro cara. Não adianta e não faz um negócio, cara. É um emenda no outro. O cara que é investidor de imóvel, ele nunca vai parar de comprar. Ele sempre vai querer comprar coisa nova, ele sempre vai querer trocar, ele sempre esquece. E todo mundo hoje quer ser chamado de investidor, né? Cara, nem que É um título bonito, né? Ser investidor. Exatamente. Nem que for para comprar um negocinho de 10, 20 mil, sei lá, um apartamento de 150 mil. Não, eu vou te vender numa condição boa de investidor. Pá, é isso que eu quero comprar. E aí começamos esse movimento, montei o coworking, vi essa conexão, decidi montar para os empreendimentos. Desde o início, pensando
contratamos várias pesquisas do que realmente estava faltando na região, da nossa região aqui. Como as pessoas vão morar, o que elas querem, de que jeito elas vão viver, como vai ser esse senso de comunidade, tudo, conexão com a natureza, como é que eu posso trabalhar em casa, tudo isso e antes de 2020, né? Hoje a gente fala muito disso, mas até 2020... O isolamento trouxe isso, né? Antecipou, acelerou. Assim como nos fez acelerar no digital, nos fez acelerar também sobre conceito de moradia, né? Exatamente. E aí eu assim, cara, vamos criar um espaço para as pessoas com tudo isso que eu falei. E sustentabilidade era um tabu, assim, para as pessoas. Mas, cara, a troco de quê? Era praticamente uma obrigação do que se falava, né? A respeito era muito marketing, mas a troco de quê isso? Para quê, Pitts? Gente, vocês não estão entendendo que isso é uma tendência mundial, que ainda é pouco falado, tá? E aí eu disse, quer saber? Eu vou criar isso, vou fazer. E aí o pessoal começou a bater muito de frente e falou, então tá, vou fazer a primeira entrega antes de qualquer coisa. Criei o primeiro, peguei o terreno da Brasil, falei, quer saber? No lugar de fazer um showroom, vamos fazer uma experiência para o cliente. Vamos botar um restaurante, um café. E aí foi mais um, viraram 12 restaurantes. E a gente criou e desenvolveu e construiu o primeiro mall sustentável do Brasil. O PZ Ecomall. Que é o PZ Ecomall. Aqui na Avenida Brasil, em Balneário Camboriú. Exatamente. Pensando em criar uma conexão da marca PZ com os clientes. Então, assim, as pessoas iam ali... Tá, mas o Pitts faz o quê? Ele faz projeto, ele faz venda, ele faz shopping, ele faz o quê? Cara, a gente cria espaço para vocês viverem. Vamos criar um espaço para vocês. Estão gostando disso aqui? Cara, eu fui maluco, né? Eu trouxe 5 carretas de árvores num lugar que todo mundo arranca tudo, né? Cara, encostei 5 carretas de árvores centenárias, árvores gigantes e botei no meio. O PZ Ecomall, ele tem muitos itens de sustentabilidade na veia mesmo. Cara, se tu olhar para o teto do PZ Ecomall, não tem nenhuma lâmpada. Porque eu tenho um pedreiro de 14 metros protegido por árvores que não precisam de ar-condicionado, não precisam de ventilador, não precisam de bloqueio sonoro, porque a natureza ela bloqueia o som da Avenida Brasil. E tu está no meio da rua, é uma praça. Isso tudo aplicado num projeto, onde as pessoas entram ali e entram numa atmosfera diferente. E quem é que te ajudou nesse conceito, Felipe? Eu sempre trouxe pessoas que acreditavam muito nas minhas ideias, né? Por exemplo, a minha gestora de projetos, quando eu comecei a ideia PZ, eu quis trazer para o meu lado os melhores de várias áreas. Eu comecei a montar, trouxe um diretor financeiro com 40 anos de experiência, que está na nossa base de São Paulo, que trabalha com gestão imobiliária aí há muito tempo, desde sempre. Eu trouxe uma gestora de projetos para acompanhar essa questão de arquitetura. Pô, ela tem mestrado em arquitetura sustentável na Europa, né? Eu trouxe um diretor comercial com mais de 15 anos de experiência para acompanhar os corretores. Eu trouxe todo mundo numa mesa. Trouxe engenheiro com mais de 30 anos de casa. Pensa essa turma toda numa mesa criando um produto contigo. E eu assim, cara, a gente tem que criar um local onde as pessoas vão ter contato com isso tudo e vamos replicar isso num exemplo. E aí, propositalmente, a gente criou isso tudo 1 ano e meio antes de inaugurar o empreendimento, o mall. As pessoas começaram a viver aquilo ali, mais de 25 mil pessoas passando por mês. O PZ Ecomall foi um ponto de contato e experiência da empresa com o consumidor final. Exatamente. E aí chegou a um ponto que a gente colocou uma maquete lá no meio. Tá, mas... Não, a gente faz prédio. Então eu quero comprar. Não está à venda. A gente só quer que você entenda o conceito. Gostou do mall? Gostou da experiência? Você vai poder morar num lugar assim. Você vai poder trabalhar num lugar assim. Embaixo desse prédio vai ter um desse aqui também. Mas eu quero o tamanho do apartamento. Não é o momento de entender o tamanho. É o momento de entender que vamos ter um lazer, vamos ter um embasamento bom, vamos ter tudo isso que tu está vivendo num local para 447 apartamentos. Olha a quantidade de pessoas que a gente influencia, o que a gente influencia aquele entorno. Entendi. E aí começamos esse trabalho de projeto. Cara, a gente demorou 2 anos e meio de projeto. Até
lançar. Porque sempre poderia melhorar. Sempre pode melhorar, sempre pode melhorar, sempre pode melhorar. Hoje ainda estava numa reunião de engenharia, o projeto está todo aprovado, mas vamos tentar botar mais alguma coisinha para melhorar? Vamos. Vai maturando. Exatamente. Então esquece do primeiro desenho que tu recebe, vai vender. Não, gente, calma, vamos entender como esse fluxo vai funcionar, como vai ser, e aí vamos sair. E aí é a famosa sorte, né? Nossa, a gente abriu a vendas, foi uma sorte, né? Vendeu um monte, né? Nada. Cara, Nada. a gente preparou Uma muito. estratégia comercial por trás absurda. Exatamente. 2 anos e meio de projeto, querendo 1 ano e meio aí de PZ. PZ tá 1 ano e meio. Fazer 2 em janeiro já. Olha só, 2 anos. parece que faz tanto tempo já, né, o PZ, É. porque eu vou lá bastante, então pra mim parece que faz tanto tempo. Já de casa. Exatamente. 300 mil pessoas por ano circulando. Uhum. Daí pra cima. Não, aumenta a média, olha a base, né? olha o topo. Final de ano aumenta a média Esse da 500 mil pessoas. Esse era o topo do lead. Sim. Esse é o topo do lead. E aí, criamos e lançamos o Parque Camboriú. Treinamos todos os corretores, trouxemos eles para uma sala de experiência. Criamos uma base, um showroom também, além do mall. Criamos uma base com apartamento decorado, com tudo lá. E aí lançamos o empreendimento em julho. Em 4 dias a gente tinha vendido mais de 100 milhões. Isso aí é espetacular. É inacreditável quase, né? Falar que em 4 dias vendeu mais de 100 milhões. E aí, claro, também a gente criou tecnologia. Todas as áreas têm um plus. Comercial. Cara, o maior problema de um corretor é o cliente dormir e acordar, né? Sim, não pode deixar passar. Como é que a gente vai ajudar o corretor nesse quesito, né? Processo perfeito, rápido. Digital, A 100%. gente assina hoje. Cadastro de cliente digital. Ele já vai cadastrar ali, já vai receber informação, tudo. Então tá, gera o contrato. Cara, e se o cliente entrar, escolher o apartamento, de uma hora ele sai do showroom com o negócio pronto, já assinado, digital e tudo certo. Criou, eliminou um atrito. Exatamente. Uma das maiores dores que a gente escuta nos lançamentos dos nossos corretores. Os clientes que entram na fila de espera, mas acabam desistindo depois da compra. Porque o processo é lento. E como é que vai vender 100 milhões em 4 dias se não for assim? Estão criando ideia, estão criando história, me desculpe, né? Sim, ia Se cair. tu não tem um processo assim, rápido, digital, não tem como, é humanamente impossível, cara. Cara, é absurdo chegar lá num empreendimento, tem um advogado rodando contrato, tá louco, mano. Você tem que estar tudo pronto, ter uma base boa e trocar dados. Ponto. Sim. Né? Eliminasse uma baita base de perda. Exatamente. Só um Ctrl+P ali. Só imprime, preenche dado, imprime o contrato, ou no caso hoje até assinatura digital, né? Exatamente. Fazer o processo ser mais rápido. E aí a gente, né? Isso é só um começo de uma longa história, porque a gente vai mudar realmente o jeito das pessoas se... E aí todos esses itens que vieram à tona foram desenhados lá no nosso primeiro rascunho, antes do corona existir, antes disso tudo está acontecendo, né? Hoje está super à tona. Mas tu não faz um projeto depois de uma pandemia assim, tira do caixa e é isso. Não, são mais de 60 itens de lazer, tem que ser muito desenhado antes, tem que estar muito pensado antes. E é isso, a gente criou a PZ Empreendimentos para criar espaços para as pessoas, seja para morar, seja para estar. A gente quer transformar o jeito que a pessoa... imagina, cara, tu influenciar. E eu acho mais legal tu chegar num local e falar, cara, a gente que desenvolveu isso aqui, olha como as pessoas estão indo lá sem interferência nenhuma nossa, porque elas estão gostando do conceito. E a Embraclass? E aí chegou o momento disso aqui, ó. Disso aqui. Cara, todo mundo é curioso, né? Como é que a gente vai conseguir massificar a informação, né? Eu sempre falo, o óbvio não é óbvio. Cara, um dos vídeos mais assistidos do YouTube é como fritar um ovo. Então não é óbvio, nada é óbvio. Só que sempre se fala assim, cara, o cara tá com bilhões, o cara tá super bem, mas e o caminho? Não, mas daí, depois dos meus 100 milhões, eu já fui para 1 bi. Mas eu não quero saber de 100 bi, de 1 bi, cara. Eu quero saber como é que eu, que ganho R$1.000 de salário, posso ser um empresário para ganhar R$3.000, R$5.000, né? Quantas empresas fecham, cara? 50% das empresas que abrem fecham em 3 anos. Por quê? Falta de informação. Então vamos massificar isso e criar um Netflix do conhecimento onde a pessoa possa se alimentar de informação. Que se tem uma coisa que tem no mundo é informação.
E se tem uma coisa que tem no mundo, é informação ruim também, né? Porque ninguém sabe filtrar. Sim. Não existe um filtro. Vou filtrar a minha tela e só vai aparecer coisa boa. Existem os algoritmos, mas eles sempre te dão uma enganadinha ali, né? Então, assim, vamos tentar passar o caminho desde o início lá de quando eu tinha farmácia. Quando eu trabalhava na farmácia e estava assim, será que eu abandono meu emprego? Cara, e se eu não tivesse feito um CNPJ na época que eu estava com 30 clientes para atender? E se eu não tivesse conhecimento de gestão na hora que eu tive que contratar os primeiros 3 funcionários? E se eu não tivesse registrado os caras? Numa trabalhista na época, o cara me tomava a empresa. Quebrava, né? Entendeu? É uma ação, cara, básica de empreendedorismo que faz a diferença. É uma ação básica de custo. Cara, imagina fazer custo de empresa de serviço. Vocês vendem produto? Não. Vocês vendem produtos de terceiro. Vocês vendem serviço. Exato. Né? Então, isso tudo deixar uma forma um pouco mais didática e mais clara. E a gente desenvolveu em Brackless e está lançando essa plataforma para as pessoas terem informação básica, boa e também avançada, lógico. A gente entra também em informações avançadas, growth, web, tudo que vocês imaginam, só que por uma mensalidade super baixa que todo mundo vai conseguir acessar e ter informação nova toda semana. Hoje já é possível comprar um produto da Embraclass? Já. Como é que faz? Hoje eu estou entrando no site da embraclass.com.br, tu já pode assinar e ter... Hoje a gente já tem mais de 50 horas disponíveis já, de cursos e aulas, e toda semana vem novos conteúdos. Então a gente já lançou há poucos dias, né? Hoje as pessoas já podem entrar na plataforma por R$ 39,90 por mês, ter esse monte de informações aí que a gente vem alimentando sempre. Legal. Faltou uma empresa aí, que para quem conhece o PZ Ecomol, não tem como não ver uma escultura de madeira, que é a maior escultura, me corrige se eu falar bobagem, a maior escultura em madeira do mundo. É a mais alta em madeira feita à mão do mundo. E aí não tem como não ver, incrível. Um panda gigante, que é um dos também empreendimentos do Felipe. Explica um pouco para nós como é que conectou o panda no PZ ali. Tem um cara que é espetacular, que é o Kainan Gartner, que é meu sócio hoje. E um dia ele chegou para mim, cara, um grande artista, num local errado. O Kainan, ele faz esculturas de ouro. Desculpa, é madeira, ouro e fogo. São só esses 3 elementos que ele usa. Madeira, ouro e fogo. Fogo. É sensacional o trabalho. Ele não usa tinta, ele queima. Eu acompanho, acho incrível. Nós somos a única empresa do mundo que pode assinar pela marca Sena, né? Vários projetos de arte. Já 3 grandes projetos, 4 agora, assinados pela família Sena, pela marca Duplo S, pelo Ayrton Senna. 50%, enfim, todos os valores, 50% dos valores que a gente arrecada nesse negócio é doado para o Instituto Ayrton Senna, que faz um trabalho incrível. Só que isso tudo começou com o Kainan batendo lá na minha porta e falando, cara, eu faço umas decorações e aí eu preciso bater umas fotos para vender as decorações, mas eu não, como é que eu faço para pagar isso? Relaxa, traz aqui, vamos dar uma olhada, eu faço as fotos, tu sai vendendo e depois a gente acerta. Quando ele chegou lá, cara, chegou com um negócio esculpido à mão. Eu falei, gente, isso aqui não é decoração, Kainan. Uma obra de arte. Cara, isso aqui é obra de arte, mano. Quanto é que é isso aqui, cara? Quanto que é isso aqui? É R$280. Eu falei, Jesus amado. E eu já tava num relacionamento muito forte já, né? De clientes. Falei, gente... Vender escultura pra galera da farmácia era uma barbada. Facinho, mais, né? Vender imóvel frente de mar aí. 280 me manda uma carreta. Os caras mobiliando apartamento gastando 50 mil numa cadeira, sem num sofá, que quer comprar uma obra, cara. Só que aí que tá, as pessoas só se convencem a hora que elas veem, né? A hora que ela toca, a hora que ela vê. Por isso que eu falo, cara, o 3D é lindo, mas se tu não entrega algo para as pessoas entenderem como o PZ Ecomol, elas nunca vão entender. Elas vão dizer, Mas é bonito o projeto, né? Entendeu? E aí, essa peça de R$280 a gente vendeu por R$15 mil em uma semana. Produto certo, no local certo. Kainan não acreditou. Tanto é que a gente virou sócio, né? Não tinha como. Mudou a vida do cara, né? É uma decoração aqui, eu faço umas decorações. Cara, e aí, a gente queria também, lógico, vem acontecendo... Ainda vem esculpindo, vem fazendo obras que se tornaram muito caras, natural. Caras não, se tornaram bons investimentos maiores. Eu lembro o capacete do Senna, cara.
As primeiras unidades eu vendi para vários amigos falando, compra isso aqui, cara. Isso aqui vai valorizar um monte. Eu vou fazer isso aqui valorizar, o Kainan vai fazer isso valorizar. Não existe escultor no mundo, cara. Tem um monte de pintor, mas não tem escultor no mundo. E é um trabalho artístico, é único, é algo que você não consegue replicar, é artesanal, então é das mãos da pessoa que executa, né? Cara, é isso, exatamente o que você falou. E aí eu falei, compra, vendi para uns 5, 6 amigos a 15 mil reais. A última unidade vendida, já foi vendida a mesma peça 280, R$1.000. Entendeu? Foi Valorizou. Foi um bom investimento, né? Pô, com certeza. Tentei comprar já de volta alguns por 3 vezes o que eles pagaram. Não. Falei que era bom. Cara, 280 para 15 mil é muita diferença, cara. Nossa. E aí a gente queria também tornar mais acessível, né? E a Toy Art no mundo vem crescendo demais. E o Kainan é a 4ª geração de carpinteiros da família. E o avô dele fazia personagem panda para botar na árvore de Natal deles. Cara, isso começou 40 anos atrás, essa história. E aí até que um dia ele ganhou uma caixa de herança do avô. Quando ele abriu, eram esses personagens. E ele recordou da época que, tinha toda a família embaixo da árvore, aquela coisa de Natal, aquele espírito de relacionamento, de valores, né, de verdade que tinha. Tinha um laço afetivo aí, então. Muito forte. Cara, vamos reproduzir isso para as pessoas, para eles trazerem, eles verem um panda e lembrarem disso, quão importante é essa conexão com a família, quão importante é esse momento. E aí a gente reproduziu o panda e montou a Toy Art do Brasil. Todo mundo fala, cara, por que tu não vai? Leva o Kainan para fora, cara, na Europa, Estados Unidos, Miami, esquece, cara. Lá. Pois é, esse é o problema. Todo mundo quer jogar o que é bom para fora, né? Cara, vamos fazer uma base bem feita e vamos trazer algo bom para esse país e vamos fazer com que uma das maiores artes faladas do mundo venha daqui. Tá lá, é a Toy Art do Brasil, tá lá estampado no pano. Ele vai ganhar o mundo, ele já vendeu para vários países, o Kainan já vendeu para vários países e é do Brasil. Sensacional. E aí hoje a gente tem um volume grande de venda na web, lógico. O Panda massificou, porque tem acesso a arte colecionável a partir de R$399, feita à mão. E a gente está massificando isso para o país inteiro, através do pandastore.com.br, através da Dropper, que é uma das maiores plataformas de venda de colecionáveis do Brasil. E estamos aí trazendo a arte, conectando isso tudo, né? No final está tudo conectado. O jeito de morar, tem que ter arte, tem que ter natureza, tem que ter sustentabilidade. Isso tudo se transformou e está tudo conectado. Estamos em 1 hora de podcast. Eu falei que ia demorar um episódio inteiro só pra gente falar de todos os negócios do Pizza, cara. Foi certamente o episódio que a gente menos falou, né? Não, só ouvimos, né? E a galera vai fazer a mesma coisa, né? Eu queria Porque entender essa história tá todo aí, né, mundo cara? querendo ver se desenrolar, né? Se desenrolar da história. Incrível, cara. Parabéns. E não tem jeito, Que baita né? história. True telling. Total. Se tu não fala lá do começo, tu não vai entender o final, né? Sensacional. Uma coisa está conectada à outra e eu falei, cara, vamos fazer uma entrega, né? Vamos fazer um negócio muito louco. Vamos entregar um negócio diferente e aí construímos a maior escultura. Cara, a gente hoje é ponto de turismo. Eu sempre falo, é engraçado, o mall dá para fazer várias coisas e também comer, né? Que era para ser um boulevard de restaurantes. Então tem tanta experiência aqui, de experiência musical, cultural, arte, que dá para comer também. É tipo o iPhone, dá para ligar também, né? Funciona até para ligação. Exatamente. Cara, foi uma chuva de informações através da história do Felipe aqui. Sensacional. Agora vem uma pergunta. Vi muitos acertos aí. E se você fosse elencar quais foram ou qual foi o principal erro nessas trajetórias? Teve alguns erros que tu lembraria, cara, eu errei aqui, tomei uma decisão errada aqui eu bati com a cabeça no muro, aqui eu, vacilei, pisei no buraco. Teve algum tropeço aí? Tem, né? O primeiro deles foi quando a empresa começou, ela quase acabou já no início, né? Que é aceitar um volume gigantesco maior do que tu pode atender. Sim. Esquece. Teve a do Flex Painéis também, né? Que Total. pegou o caixa da empresa que estava faturando. Já tocou 30 painéis uma vez, depois... E aí ficou 6 meses para poder vender. Por que eu não fui testando? Né? Ali foi sufoco, né? Cara, por que eu não fui testando? Ter Faz começado 10. com 10, com 5, sei lá. Eu sempre fui meio ganancioso para investimento. Assim. Sempre... Tá, mas para que fazer 5? Vamos fazer bastante já, porque já vai dar um lucrão. Sim. Lá era a fase do all-in. Mas passou, né?
Passou? Não, na verdade, tu vai querendo, aos poucos, tu vai fazendo o possível para preservar o que tu vai conquistando. Né? Na época eu vendia, cara, vende carro, vende tudo para fazer. Aí a hora que tu compra, a primeira coisinha, tu, opa, esse imóvel aqui eu não posso queimar, cara. Não queria perder, não quero perder. Mas o capital da empresa é all-in, velho. Destinou. Aquilo ali, ó, aquilo ali já tá aqui. Acabou. Esquece que isso aqui existe. Não vai voltar mais. Mas aqui é um bola de neve, bola de fogo, quer dizer. Cara, vamos, bota, investe, reinveste, traz aqui, tirou, morreu, protege. Vamos oxigenar isso aqui o tempo inteiro, entendeu? E hoje você está à frente de vários negócios, como você falou aqui hoje. Cara, e como é que você faz para estar à frente de tantos negócios simultaneamente, sendo uma pessoa só? A não ser que você tenha clones aí, cara, que tu conseguiu, tem alguma outra empresa de clones. Hoje eu mandei um que fala bem, né? É? Brincadeira. Hoje eu mandei um que tá... Isso, não, você mandou um cara que conta bem da história e tal, né? Eu fiquei nervoso aqui no começo, tá? Não, o cara vem duas máquinas aqui, não, vou entrevistar, cara, o que eu vou falar? Cara, contou tua história aí, tu deu uma aula pra gente aqui, acabou? Tem que falar a história da gente. Você não precisa responder nada, cara, só contar tua história já é aula por si só. Mas como é que tu faz, cara, pra estar na frente de tantos negócios ao mesmo tempo? Eu sempre tento organizar uma agenda para que seja aquela agenda definida domingo já. Por quê? Porque no final tu tem que acompanhar a base de tudo. Um bom CEO, um bom gestor é o cara que tem que ter tempo disponível para sua equipe. Cara, a tua equipe quer falar contigo, tu demora 1 hora para responder o cara, tá errado? Tu tem que estar disponível pro cara, velho. O cara é teu diretor. O cara, ele precisa de uma decisão rápida porque ele não está conseguindo decidir. E hoje, graças a um relacionamento que a gente criou também de confiança, de dar autonomia para as pessoas, elas me procuram realmente quando elas estão em dúvida mesmo. Se ela está me procurando, ela precisa de retorno imediato, cara. Se tu tem esse feedback para o teu diretor, para a tua equipe, para quem é que seja, cara, esse cara ele vai assim grudar em ti porque ele está passando uma confiança para ele, entendeu? E chegou. Então, assim, eu tento estar 100% ocupado, mas sempre disponível. Então, assim, eu não consigo ficar parado. Então, assim, domingo, cara, segunda e outra, eu estou sempre ali. Tá, mas e aí? O que está acontecendo? Tá, mas por que tu não me chamou? Tá, mas e isso aqui? E essa meta? Às vezes é engraçado, eu boto uma meta, cara, é doido, né? Eu boto uma meta, sei lá, vamos alugar mais 50 mil reais por mês esse mês de outdoor. Eu vou ter essa meta dia 2, dia 3. E aí? Mas tu falou ontem à noite, pô. É verdade, eu falou ontem à noite, tá bom. Aí de tarde, tá, mas e aí? Não vendeu nada ainda, cara? Cara, calma. Então é bastante pressão, mas uma pressão... Saudável. Sadia. E aí, cara, domingo, se eu começar a segunda sem a minha agenda tá cheia de coisa para chamar, eu sempre reviso a agenda, sempre. Porque às vezes passa batido algumas coisas, né? Então, cara, eu fiz tais coisas semana passada. Tá, mas alguma coisa ficou pendente para mim, ou chamar novamente, ou resolver. Então, eu organizo a minha agenda inteira. Eu tento dividir tempo para ninguém ficar sem, pelo menos, 1 hora de estratégia de toda semana. No mínimo, cada negócio. Porque senão, cara, se o Kainan me escolheu como sócio, eu preciso entregar algo para ele também. Se o meu diretor da Flex está há 10 anos comigo, é porque ele precisa de suporte. Cara, eu tenho que entregar algo, eu criei o negócio. Como é que tu vai criar uma empresa e vai dizer, agora ela está rodando sozinha? Não existe empresa que roda sozinha. Tu tem que estar junto. É o teu feeling ali, cara. Às vezes tu tem que estar tudo rodando. Tá, então inventa outra coisa. Então cria uma inovação, traz um produto novo, né? E fora o networking, né? O meu network é a essência de conectar todo mundo de todas as empresas, cara. Eu sempre falo, vou sentar na mesa, alguma coisa eu vou vender. Seja um apartamento meu, seja uma placa, seja um aluguel lá na sala, seja uma obra de arte, alguma coisa eu vou vender nessa mesa, né? Então, bom que a prateleira está um pouco mais... Sim, cresceu, né? Os produtos. O portfólio está maior. Está maior. Então, assim, tenta estar disponível. Cara, eu me sinto mal se eu me ver na cama às 7h30 da manhã. 6 da manhã eu tenho que estar em pé. Fazer o meu exercício, porque a vida é equilíbrio, né?
tento assim, eu trabalhei, é até uma meta engraçada. Uma das metas de quando eu criei a minha empresa era para não precisar trabalhar sábado e domingo. Cara, eu vou ser empresário só para não trabalhar sábado e domingo. Eu trabalhei, meu amigo, dos 12 aos 18, de domingo a domingo, na farmácia. Então, assim, cara, a hora que eu ser empresário vai ser top, eu não vou trabalhar sábado e domingo. Esquece. Entendeu? Então, às vezes, cara, não é só a grana, velho. Por isso tem que gostar, né? Exatamente. Porque tu vai fazer o tempo todo. Exatamente. Então, assim, e tu tá sempre trabalhando, né? Eu me vejo lá, organizando a agenda, domingo à noite, meu, felizão. Segunda pra mim é o melhor dia, segunda de manhã, cara. É, né? É bom demais. É bom, isso é bom. Isso Hoje foi uma segunda na quarta aí, até postei. É? Hoje aquele sentimento de segunda, né? Quarta-feira Preparou com tudo de novo. de segunda-feira. E aí... eu até anotei, fiz algumas anotações aqui da resposta que você trouxe aqui, né? Falou sobre planejamento, só para a gente simplificar. Pessoas com autonomia no time, acho que isso deve te ajudar muito, né? E aí também vem uma outra questão que é contratar as pessoas certas, né? Ou ter as pessoas certas do teu lado. Como é que funciona hoje o teu critério de contratação? Como é que você escolhe alguém para ser teu sócio, teu diretor, teu gerente, trabalhar contigo hoje? Qual que é o teu critério? É uma que não dá pra virar sócio numa conversa, né? Você tem que ir ajeitando, entendendo. E pessoas é um desafio, né? Eu vi... Vamos lá, para entrar na empresa. Cara, eu demoro bastante para contratar, mas eu sou rápido em tirar. Né? É que nem o Peter da Porsche lá, foi o presidente da Porsche. Contrate dignidade, treine habilidades. Né? Tem coisa que não adianta, cara. Tem coisa que o cara vai patinar um mês, vai falar, cara, que eu fui contratar esse homem, meu Deus, como é que eu fui contratar esse cara? Aí, de repente, em 3 meses, tu fala, cara, olha a máquina que é o cara. Então dá um tempo para ele entender também o negócio, por mais que hoje tudo é muito rápido, né? E eu tive muito essa, cara, pelo amor de Deus, manda esse cara embora, chega. Não, calma. Aí meu diretor fala, não, calma, velho. Calma, vamos deixar, vamos dar um... Tá em casa, às vezes para trabalhar em casa, minha mulher, não dá mais, meu Deus, não fez a coisa que a gente pediu para fazer. Amor, ela tá 2 semanas aqui, calma. Entendeu? E aí tudo se resolve realmente no tempo, né? O tempo ele resolve muito, né? Assim, passou o famoso 3 meses de experiência, ele funciona mesmo, não é só pela lei, né? Não é legislação, não é à toa. Cada pessoa tem um time. E tem gente que na primeira hora do teu lado, no teu escritório, tu fala assim, caraca, como é que eu nunca vi isso? Então, cara, pessoas são muito diferentes, tu tem que entender o jeito que tu fala com elas, o jeito que tu cobra elas e o jeito que tu deixa elas à vontade também. Porque às vezes tu fica muito em cima, a pessoa trava. Ou às vezes tu solta demais, a pessoa trava também. Porque se tu solta demais, a pessoa fala, putz, não vai dar suporte, eu não vou conseguir decidir nada. Então, assim, entender, né? Entenda mais de pessoas do que de teorias, assim. Boa, legal. Aí você falou sobre ter tempo disponível, embora não ter tempo livre, né? Eu acho interessante isso, porque vivo um pouco disso também, em outra proporção, mas a mesma coisa. Pô, não tem tempo livre, mas tem sempre tempo disponível para prioridades, né? Como você falou aqui sobre ter tempo para time e estratégia. E para você também, né? Tem que ter tempo para gente. Nós, né? Tem jeito. Vamos chegar nesse ponto. E aí você falou sobre networking, né? Que é um ponto que eu considero fundamental. E é interessante assim, ó, que eu sou um cara naturalmente tímido. Embora todo mundo diga, não pode ser, tu palestra, tu fala para um monte de gente, tu tá aí no podcast e tudo mais, tu vende, não pode ser. Mas eu sou naturalmente tímido. Para mim, eu sempre subestimei a capacidade do networking me gerar resultado. Eu acreditava que não, cara, eu faço um bom trabalho, eu na hora de fazer a venda faço uma boa venda e tá tudo certo, dessa forma tem um bom resultado. E cada vez mais eu venho constatando que não, o networking é fundamental, ele faz diferença, ele cria pontes, ele cria atalhos, né? E atalhos não no sentido ruim da palavra do, eu não, fui malandro. Não, cara, o networking ele cria atalhos, né? Apesar de nós estarmos na construção civil, né, você como construtor, eu como corretor, a gente se conheceu por causa do Didi, que é barbeiro. Exatamente. Né? Então, olha como é que é o network, né? Didi, pô, o Pizza, não sei o quê. Não, me passa o contato do Pizza aí. Me passou, pô, o Pizza aí. Então, a gente se conheceu por causa do barbeiro que eu tenho relacionamento. E assim foi com outras pessoas que sentaram aqui no podcast, como o próprio Fabrício Prefeito, foi o Reginaldo Bueira aí da KNN, toda essa galera de peso que a gente recebeu, cara, eles vieram por causa do network. É claro que existe uma empresa por trás, que tem nome, que querendo ou não já dá um respaldo, mas vieram por network. E cada vez mais eu venho confirmando que o networking é fundamental. Agora,
Como é que você... Uma coisa é você ser o Felipe Pitts e as pessoas querem fazer network com você. O Guilherme Volk e as pessoas querem fazer network comigo. Mas aquela pessoa que está começando, como é que ela faz network? Eu comecei meu network na farmácia, mas eu tive muito network na... Tu tem que andar onde tu quer estar, não tem jeito. Cara, tu quer ser bem sucedido, não é... Tu tem que estar... Não é voltando sempre para trás, tu tem que olhar muito para trás para ver o que tu conquistou e o quão tu já avançou, né, para valorizar, porque a base sempre para mim é a essência, que é a família, que é aquele que te ajudou, te apoiou, que é onde eu vim, de onde eu vim. Cara, tem gente que esconde de onde veio. Cara, que isso, mano? Cara, é a base de tudo. Se não tivesse passado por aquilo lá, tu não tava aqui, né? Então, assim, olha muito a tua base, mas, cara, vive onde tu quer estar. Eu sempre fui metido em estar no meio que eu queria um dia chegar, né? Então, assim, é muito fácil fazer network hoje, né? Desses eventos de empreendedorismo. Cara, eu quero ser empreendedor, quero ser empresário. Eu queria ser fotógrafo. Eu fui em várias convenções de fotografia. Várias. Eu aprendia muito mais no intervalo do que lá no palco. Quem estava falando lá no palco. Tá, mas e aí tu faz tal coisa como? Eu queria a minha técnica de iluminação com 4 fotógrafos que eu conversei, teria uma ideia de cada um, eu queria a minha técnica de foto externa. Ninguém nunca falou no palco o jeito que eu fotografava. Entendeu? Então assim, cara, vai lá. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma palestra. Cara, então vai, sei lá, vai na padaria todo dia que tem um monte de empresário e tenta esbarrar em todo mundo e falar com todo mundo. Vai, não existe desculpa para te criar network, entendeu? Vai falando, vai sendo curioso. O cara que é empresário de verdade, ele sempre vai querer ajudar. A dar uma ideia, a contribuir de alguma forma. Não existe mais esse mundo que eu guardo para mim e minhas coisas do jeito que eu fiz. Acabou esse mundo. Não existe mais. Quanto mais tu fala, às vezes o cara não entende nada. Nunca montou uma empresa. Mas tu vai falar a tua história pro cara, por que tu não fez tal coisa assim? Fala, como é que eu nunca pensei nisso? Então não é só a entrega. Tu não tá entregando, tu tá trocando. Então, cara, o network... Meu Deus, eu fiz um monte na universidade, com os meus professores, eu fiz com meus amigos. Saiu um monte de cliente de lá também. O fato de ser curioso, que é algo que o Felipe comentou desde o início, promove muito o networking, né? Porque a curiosidade ela faz com que tu estabeleça novos relacionamentos e passe o tempo inteiro fazendo questionamentos para as pessoas que tu vai te encontrando. E isso vai gerando networking. E as perguntas, dependendo de quem tu quer te relacionar, perguntas relevantes que fazem essa pessoa ver em ti sentido, aumenta o networking, essa rede vai aumentando. Então ser curioso também aumenta muito o networking. Isso aqui ajudou muito quem é tímido, né? Porque é muito fácil tu mandar uma mensagem no Instagram e no WhatsApp, não é? Claro. É bem mais simples. Nossa, quebra uma barreira, né? Cara, se tu quer falar com uma pessoa X, pega 10 pessoas com esse perfil e manda um direct pros caras. Alguém vai te responder. Eu podia conhecer a tua empresa para ver como é que é. Tu terias um tempo pra gente tomar um café. Uma boa parte da nossa equipe hoje está na nossa equipe porque nos viu nas redes sociais, nos mandou mensagem, veio falar comigo ou com algum outro sócio ou colaborador até mesmo, né, pedindo uma ponte aí para chegar na empresa. Então, com certeza, o celular ele está aí também para uma ferramenta. Na verdade, tudo pode ser uma ferramenta que pode ser usado para o bem e para o mal, né? O celular pode ser uma fonte de distração, ou ela pode ser uma fonte de indicação, uma fonte de negócio, de relacionamento. De referência. De referência. Então, você pode usar para o bem ou para o mal. Cabe você ter um propósito bem definido para o uso daquela ferramenta. O network ele não serve necessariamente para vender. Às vezes você não vai vender nada para a pessoa. Serve justamente para você conhecer. E aí, de conhecer, talvez hoje você dá algo para ela, pode ser uma informação, pode ser um contato, pode ser uma outra indicação, e amanhã talvez você receba de volta. Né? Então o network ele é relacionamento. É um relacionamento que você constrói. Que troca, né? Troca. Isso. O Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, ele esteve aqui no podcast e ele falou o seguinte: você é o que você dá, não o que você tem. Porque o que você tem é teu, está guardado. O que você dá é o que te define.
E eu acho fantástico isso, né? Então hoje a gente vê essa leva de empresários como você que compartilham conhecimento, compartilham suas experiências, que ajudam outras pessoas a alcançar também o sucesso, a realizar os seus próprios sonhos. Isso é uma forma de contribuição com a sociedade. Além dos seus próprios empreendimentos que de alguma forma geram emprego, geram, né, uma nova forma de morar, de conviver, de se relacionar com o próprio PZ, você tá entregando valor, né, para a sociedade através do compartilhamento de informação, conhecimento. É um filtro que você constrói através da tua ótica, da tua experiência de vida, Sim. que você compartilha no teu conhecimento. E é o equilíbrio também, né? Não adianta tu ter uma baita empresa, um melhor relacionamento, o melhor network do mundo e tu não sair para viajar, cara. Se tu não sai um pouco da tua caixa, tu não sabe nem o que está acontecendo dentro da tua empresa. Quanto mais dentro da tua empresa tu tá, menos tu sabe o que acontece nela. Olha Perfeito. aí, saía da caixa, não é a primeira vez que a gente ouviu isso, né, Felipe? E essa análise de tu sair da bolha que tu tá vivendo ali para respirar um outro ar e voltar a enxergar ele de fora é fundamental, né? É base. Papo de rooftop? Bora Papo de rooftop, pra então. cobertura? Então vamos lá, chegamos na cobertura, vamos para o nosso papo de rooftop. Felipe faz a introdução? Tem 2 Felipes aqui hoje no podcast. É Felipe. Essa é a hora que a gente fala da rotina dos profissionais que vêm aqui como nossos convidados. Então, é entender como é que... eu sei que tu já comentou aí brevemente que teu dia começa cedo, mas que esporte tu pratica, o que tu está estudando hoje, quem são as tuas referências, se tu gosta de podcast, o que tu está ouvindo, de livro, qual que tu está lendo. Conta um pouco para nós aí da rotina do Felipe. A minha rotina, ela existe uma disciplina, mas ela muda. Eu sou meio... Cara, eu não gosto de ter a mesma vida o tempo inteiro. Deu pra ver pelas empresas, né? Que tu vai criando. Eu sempre gostei de criar, desenvolvo, vou lá, monto e já penso no outro negócio. Até tem que ficar me puxando. Senão eu tava criando mais e mais e mais e mais. E às vezes deixando de botar a base que é boa nos erros sempre, né? Tem que estar acompanhando. Então assim, hoje o que eu mais estou lendo é arquitetura. Porque hoje eu quero criar espaços diferentes, cada vez mais diferentes para as pessoas. Então, mas a arquitetura, contrata um arquiteto bom, cara, não. Tu tem que contratar um cara bom e gerir ele e chegar com ideias, claro, cara. Claro. Para desse negócio de querer que os outros resolvam a tua vida em tudo, né? Não, eu vou contratar ele, vai resolver a minha vida. Mas ninguém vai resolver a tua vida. É tu mesmo que tem que resolver a tua vida. Ele vai contribuir, vai trazer toda a experiência dele. Mas o cara, imagina, daí tu chega pro cara, eu quero um prédio assim, assim. Não, na real tu fala assim, eu quero um prédio para vender. Né? Primeira coisa que fala. Quero um prédio que venda rápido e tal, o cara vai entregar um negócio. Fala, não gostei. Claro, tu não passou um briefing pro cara. Né? Sim. Quanto mais briefado o cara tá, mais rápido ele vai ser, menos ele vai errar, e mais ele vai no teu feeling ali. Então, assim, tô lendo muito sobre arquitetura. Uma área que nem tenho base de indicar nada. Biofilia, escala humana, como as pessoas vivem no mundo. Tudo isso eu estou tentando entender. E essa questão do comportamento das pessoas e o que isso muda, né? Por que o nosso contato com o verde é tão forte? Porque isso é cientificamente provado que faz a diferença. As pessoas são mais felizes, elas muda tudo. Eu construí uma casa para morar agora, tem um jardim gigantesco no meio da casa. Cara, muda tudo, tu acorda que aquela energia... E tudo eu sou muito ligado tudo é uma energia. E de fato, né? Nós somos energia. Então, assim, se tu não tem as tuas crenças, a tua fé, fazer lá teu momento de oração, eu rezo muito, eu creio muito, de manhã cedo, se eu não faço meu exercício, faço a minha oração, o dia não começa. Legal, então a rotina, acordar cedo, exercício. O que você faz de exercício aí? Corrida, pedalada, academia? Corrida, academia, já fui de correr um monte. Pô, eu recém tive uma filha, então quebra um pouco a rotina, né? Os últimos meses de gestação e os primeiros meses do filho é uma rotina totalmente diferente. Mas uma delícia, tu muda, né? Tudo tu muda. Hoje eu tô lá, tô aqui com a cabeça lá, né? Né? E aí só tendo para entender, né? Cara, só tendo para entender. Não tem jeito. Tu vê, quando tu tem um filho, o que realmente é relevante e preocupante. Cara, tem tanta coisa que tu ficava ali brigando e temando. Cara, a troco de quê? Muda todas as tuas prioridades, muda tudo que é realmente
Pra quê? Vamos resolver igual, sem discutir, vamos resolver. Quer me ajudar? Não quer? Então não quer, tudo bem, vamos resolver de uma outra forma, mas vamos resolver, entendeu? Então, o nível de prioridade muda. Muda. E aí, crio essa rotina, tento, depois que eu entro na imersão em empresa, que eu vou às 9, vou me espalhando, né, nos escritórios um pouco em cada um. Cara, meio-dia em ponto do almoço. Se eu não almoçar, tá tudo errado já. Se eu não almoçar no meu horário meio-dia, cara, é corpo e mente. Como é que tu não vai alimentar o teu corpo? 1h30, 2 da tarde, tu vai estar mal-humorado. Que decisão tu vai tomar de mau humor, Baixou a cara? performance. Então almoça no horário, tem que ser, come do jeito que tem que comer. Não vai mudar nada, cara, esses 30, 40 minutos de almoço. O que vai mudar, cara? Vai mudar, tu vai render à tarde. Não é? E coloco até o tempo necessário de cada dia. Tem dia que eu vou... Agora com a filha eu tô tentando ter uma rotina mais curta, até às 19. Para curtir um pouquinho e ajudar a mulher. Exatamente. Então até 18, 19, tentar trabalhar mais em casa. Tipo, eu tô 30 e poucos dias trabalhando em casa. Só em casa. Para poder estar junto. É importante acompanhar isso também. Então, mas antes, até 19, 18, 20, 21, 22, ia tocando. Até tarde da noite. E aí à noite tu começa... Eu sempre começo, agora eu vou dar uma olhada no que está acontecendo. Vou ler um pouquinho. Tem vários livros legais ali que eu estava olhando. Tipo, olha, as histórias são legais. Eu gosto de ler história. Né? Hoje em dia tu não precisa mais ler tanto porque todo mundo está gravando suas histórias. Né? Então está muito mais simples e tem as cápsulas nas redes sociais. Né? Dos caras falando de exemplos e assim por diante. Os caras ali, Elon Musk. Aquele livro do Google, cara, é antigaço, né? Aquele livro do Google ali. O do Sonho Grande eu gosto muito também. Acho então. muito bom. Aí, cara, quando começaram a falar de anúncio na internet, né? Eu preciso entender isso, né? Comprei aquele livro do Google. Legal. Então tu começa a entender e como as coisas vão mudando muito, mas como às vezes a base sempre é a mesma, né? Das histórias. Histórias que me conquistam, que me oxigenam, né? Como eles chegaram e assim por diante. Legal. E que mensagem você deixaria para quem hoje está começando a empreender ou que ainda não deu o primeiro passo, mas sabe que não está onde gostaria? Cara, decisões e mudanças são difíceis. São muito difíceis e são necessárias. Não adianta, tu tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra. Não tem jeito. Capacidade de renunciar, né? Tu vai ter que abrir mão de uma coisa para começar outra. Tu vai ter que abrir mão. Então, assim, persistência sempre foi uma palavra que eu usei muito. Tu tem que ser persistente. Eu sempre falo, cara, se tu atende 10 pessoas, se tu vender para uma, tá bom. É 10 para 1, eu falo. Essa é a conta, 10 para 1. Como é que tu vai querer vender larguei. Cara, se tu vender alguma coisa, tu tem que atender mais 30, mais 20 para vender mais. Eu sempre falava, às vezes de manhã eu fazia um baita negócio de manhã cedo. A maioria, hoje eu vou ficar mais light. Não. Aproveita que hoje a energia tá boa, tá de venda. Vamos vender 10 hoje, que amanhã talvez não vende nada, entendeu? Isso aí, falo isso pros corretores. Que tem dia, cara, tem dia que parece que tudo dá certo. Tem dia que só dormindo pra dar certo de novo, né? Isso, vou dar o reset e amanhã eu tento de novo. Cara, tem dia que tu acorda, meu amigo, e essa persistência é o que te faz te mover. Porque tem dia que tudo dá errado. Mas é aquele dia, cara. Depois que tu dormir uma noite bem dormida, no outro dia vai dar tudo certo. Não tem jeito. Tem dia que só passando mesmo. Pro próximo. Verdade. Sensacional. Felipão? Pô, que aula. Curtiu? Bah. Galera que tá empreendendo aí tem muita coisa muitos insights que vai tirar desse episódio. Obrigado, Pitts. Foi uma honra. Bom. Felipão, cara, obrigado aí por todo o conteúdo. Obrigado principalmente por contar a tua história, compartilhar um pouco aí da tua vida conosco. Tenho certeza que todo mundo que nos assiste aqui curtiu bastante, aprendeu bastante, vai aprender muito ainda. Eu saio com alguns aprendizados, com alguns reforços também, né? Tem coisas que a gente aprende por vir uma informação nova, uma percepção nova. Às vezes por entender a tua jornada e ver que tem caminhos aí a se seguir. E às vezes a gente reforça pensamentos que a gente já tem, né? Quando a gente conversa com alguém que a gente, de alguma forma, se identifica. Aí me identifiquei contigo em alguns pontos e em outros pontos aprendi bastante aqui, cara. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre bom, né? Falar da nossa história, relembrar isso e ver quão é importante a gente relembrar do que viveu. E parabéns pelo trabalho. Eu acho que esse trabalho de levar informação para as pessoas é sensacional.
Contem comigo sempre. Valeu. Maravilha, tamo Obrigado. junto. Muito bem, pessoal, encerramos aqui mais um episódio do Rooftop Podcast. Se você está assistindo pelo Spotify, segue o canal. Se você está no YouTube, se inscreve e compartilha com seus amigos, pessoal. Vamos que vamos, tamo junto. Bora pro próximo episódio. Valeu.